Você tem ideia de qual é a dívida pública mundial? Quase 100% do PIB. Ou seja, os governos do mundo têm conjuntamente uma dívida que praticamente equivale a toda a produção dessas economias, tanto de bens quanto de serviços. Em valores, estamos falando de cerca de 101 trilhões de dólares. Quem fez essa conta foi o Instituto de Finanças Internacionais, o IIF, na sigla em inglês. E se você está pensando que essa dívida está meio salgada, você tem toda a razão. Esse número é muito alto e bastante preocupante. E se o ritmo continuar desse jeito, a dívida pode chegar a 117% do PIB em 2027. Fica aqui comigo que eu vou te explicar como o mundo chegou nessa situação, qual o impacto disso para a economia global e quem está puxando essa dívida para cima. Spoiler, não é o Brasil. Foi na pandemia que a dívida pública dos governos explodiu. Passou de mais ou menos 83% do PIB para 103%, o que era um recorde na ocasião. Mas aí era natural que isso acontecesse, porque os governos precisaram gastar muito com medidas de apoio à população, que perdeu a renda naqueles meses de lockdown e com saúde pública. Então era realmente o que precisava ser feito. O problema é que quando a pandemia passou, ninguém quis muito abrir mão das despesas. Ainda mais que a taxa de juros no mundo todo foi bem para perto de zero, você lembra? E no Brasil foi para incríveis 2%. Uma tentação para todo mundo tomar dívida. E só para ser justa, não foram só os governos que fizeram isso. O setor privado também se endividou muito nessa onda de juro muito baixo. Tanto é que tem um outro dado do IIF que mostra que a dívida global, aí incluindo também o setor privado, está em mais de 300% do PIB. É muita coisa. E tem muita empresa, até aqui no Brasil, sofrendo até hoje os efeitos desse endividamento todo. Essa preocupação com dívida alta aqui no Brasil parece notícia velha, né? E é mesmo, mas o que tem de diferente neste momento é que quem realmente inflou esses dados foram as economias desenvolvidas. Europa, Estados Unidos e China principalmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a dívida já está perto de 125% do PIB. E se continuar desse jeito, pode chegar a mais de 140% em alguns anos. Na Europa, tem alguns países também com dívida acima de 100% do PIB. É o caso da França e da Itália, por exemplo. E vamos falar da dívida do Brasil, porque nesse caso a gente tem uma peculiaridade. É que aqui a gente monitora mais de perto a dívida líquida, que é a dívida que desconta o dinheiro que o governo tem em caixa e também as reservas internacionais. E no mundo todo, o que se olha mais é a dívida bruta, que segundo as estatísticas do governo brasileiro, está hoje perto de 80% do PIB. Só que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, considera que dívida bruta do Brasil é bem maior, mais de 91%. É porque eles entendem que os títulos das dívidas do Tesouro Nacional que ficam nas mãos do Banco Central também são dívida. E na conta do governo essa fatia não entra. Bom, o que deixou essa situação toda perigosa é que aquele mundo de juro perto de zero ficou bem para trás. Bom, no Brasil, principalmente, a Selic saiu de 2% para 15% ao ano ao longo dos meses. E no mundo isso também aconteceu. Vamos olhar para o caso dos Estados Unidos. Lá, o juros saiu ali de perto de zero e foi para 5,5% ao ano. Hoje ele está na faixa de 3,5% a 3,75% e deve cair mais. O problema aqui não é o juro básico que os bancos centrais definem, é o juro de longo prazo. É assim, os governos, para poder rolar dívida ou tomar mais dívida, eles emitem títulos públicos que são vendidos ao mercado, que são os investidores, com diferentes prazos de vencimento. Quanto mais risco o mercado enxerga nessa dívida, quanto menos eles confiam na gestão do endividamento, mais caro o mercado vai cobrar. Tipo, se o seu cunhado pede toda hora dinheiro para você, provavelmente você vai ser bem exigente para emprestar de novo, né? Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa dos títulos de 10 anos estão acima de 4,10% e o juro básico é de 3,5%. No Brasil, a taxa longa está ali ao redor dos 13%, o que é muita coisa. Imagina a dívida de 10 anos subindo 13% ao ano. É bastante. E aí é um efeito Tostines. Quanto mais é essa taxa de longo prazo, pior fica a situação fiscal dos governos. E quanto pior a situação fiscal dos governos, mais alta fica a taxa de longo prazo. Com tudo isso, o que os analistas estão discutindo agora é se tem um risco de uma crise fiscal em algum lugar do mundo.
A crise fiscal nada mais é do que uma situação em que os governos simplesmente não conseguem mais pagar sua dívida. O Brasil já viveu uma situação assim, e foi o que levou o país a um quadro de hiperinflação lá da década de 80. A maioria dos especialistas entendem que ainda é bem cedo para dizer que isso vai acontecer, pelo menos nas grandes economias. Mas é uma preocupação. Agora, se é uma preocupação para os desenvolvidos, que dirá para países emergentes, mais frágeis economicamente? E é o caso, sem dúvida, do Brasil, que não abandonou a prática de aumentar gasto público, mesmo pagando muito caro para financiar essas despesas.